Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 5 do primeiro livro dos Macabeus. Macabeus, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 5. O que nós temos nesse capítulo? Nós temos aqui, mais uma vez, Judas contra os idumeus e contra os amonitas. Atenção, que região é essa? Idumeus lá no sul, você tem a Judéia aqui, e Idumeus está ali no sul. Lembra que o Idumeus é a terra de Edom, né? Onde Edom, foi levado, chamado terra de Edom. E os amonitas ficam do outro lado do Jordão, ali para baixo um pouco da chamada terra de Galaade. A gente tem que compreender o seguinte: Judas Macabeu, ele já venceu o exército de Gorgias, ele já venceu o exército de Lísias, ele já venceu o exército daqueles que guerreavam a favor do rei Antíoco. A gente precisa compreender a época que nós estamos vivendo. Nós estamos por volta do ano 164 a.C., e esse é o período helenístico. Você sabe o que é o período helenístico? Toda vez que a gente fala helenismo, helenístico, a gente está falando de uma dominação grega. Isso começa com Alexandre Magno. O Alexandre Magno, com o seu Império Macedônico, ele domina sobre aquela região. Logo depois da morte de Alexandre Magno, o Império é dividido entre os seus generais. O general Seleuco toma toda aquela parte, desde a parte da Síria, Babilônia, Palestina até o Egito. Seleuco inicia a chamada dinastia Seleucida. A dinastia Seleucida, ela é marcada por um pensamento helenístico. Pensamento, religião, filosofia, cultura gregas. Então, o que nós temos? Nós temos aqui o povo de Deus que de repente começa a ser influenciado sobremaneira pela cultura pagã grega, a cultura helenística. Esta é a luta de Judas Macabeu contra essa dominação não só territorial, mas cultural e principalmente religiosa. Judas Macabeu já conseguiu retomar o templo, limpou, purificou e consagrou o templo. Mas agora nós temos também os vizinhos que são uma ameaça, sempre foram. Embaixo no sul nós temos os idumeus, que é uma ameaça para Judas Macabeu. Do outro lado do Jordão nós temos os amonitas, que sempre foram assim meio inimigo dos judeus. Mas agora nós temos aí uma dominação helênica com cultura, religião, pensamento gregos que continua a ameaçar. Portanto, Judas Macabeu vai investir contra os idumeus e vai também contra os amonitas. Nós vamos ver, são sempre batalhas muito sangrentas, mas são batalhas também que a gente vê o poder de Deus junto de Judas Macabeu. Tá bom? Vamos lá então? Bíblia na mão, Espírito Santo nos guiando pelo coração, e tenha certeza, vamos aprofundar e entender. Tudo isso, gente, aqui não é uma história de guerra. A gente fala, nossa, quanta guerra. Não, guerra sempre a humanidade sempre teve guerra. Aqui a gente está querendo mostrar o zelo, o amor de Judas Macabeu e da sua família pelas coisas de Deus e como Deus não abandona o seu povo. Vamos lá? Então, capítulo 5, vamos lá. Isso agora, lembrando que Judas Macabeu, dentro da Judéia, ele já venceu aqueles exércitos oponentes, dentro da Judéia. Agora são campanhas fora da Judéia, na Idumeia e também ali em Galaade. Lembra que eu falava para vocês? Sempre a gente falava, terra de Galaade é a terra que está a leste do Jordão. Terra de Canaã, a terra que está a oeste do Jordão. Tá bom? Beleza? Então tem agora Judas Macabeu sai da Judéia, vai a Idumeia e vai a Galaade. Vamos lá. Ora,
Ouvindo falar da reconstrução do altar e da restauração do templo, os povos circunvizinhos encolerizaram-se muito. E tomada a resolução de exterminar toda a raça de Jacó, que viviam entre eles, puseram-se a matá-los e a persegui-los. Por eles seguirem desse modo Israel, Judas atacou os filhos de Esaú, na Idumeia, junto de Acrabatena, infligiu-lhes uma grande derrota, esmagou-os e apoderou-se de seus despojos. Lembrou-se igualmente da malícia dos filhos de Beã, armadilha e perigo para o seu povo por causa das emboscadas que eles armavam nos caminhos. Foram rechaçados em suas torres, onde ele os sitiou e os exterminou, queimando as torres com todos os que ali se achavam. Em seguida, atacou os amonitas, entre os quais ele descobriu um forte exército numeroso povo sob a chefia de Timóteo. Travou com eles numerosos combates e os aniquilou por completo. Apoderou-se da cidade de Jazer e de seus arrebaldes e voltou depois à Judéia. No entanto, as nações de Galaade se coligaram contra os israelitas que habitavam em seu território, com a intenção de exterminá-los, mas estes se refugiaram no forte de Datema. Dali enviaram uma mensagem a Judas e a seus irmãos nesses termos: as nações que nos cercam se uniram contra nós e querem exterminar-nos. Preparam-se para vir tomar a fortaleza em que nos achamos refugiados. É Timóteo quem comanda as suas tropas. Vinde, pois, agora nos livrar de suas mãos, porque muitos dos nossos foram mortos. Mataram todos os nossos irmãos que se achavam na região de Tobias, levaram consigo suas mulheres, seus filhos, seus bens e mataram lá perto de 100.000 homens. Quando ainda se estava lendo essa carta, eis que chegam outros mensageiros da Galiléia, com as vestes em farrapos e portadores de notícias idênticas, dizendo: congregaram-se contra nós as nações de Ptolemaida, de Tiro e de Sidônia, e de todas as Galiléias das nações, para nos destruir inteiramente. Logo que Judas e o povo souberam da situação, organizaram uma grande assembleia para deliberar sobre o que deveria fazer em favor dos irmãos atacados e provados. Disse Judas a seu irmão Simão: escolhe alguns homens e põe-te a caminho para livrar 3 irmãos da Galiléia. Jonatas, meu irmão, e eu iremos à terra de Galaade. Para guardar a Judéia, deixou ali José, filho de Zacarias. Filho de Zacarias, e Azarias, chefes do povo, à frente do restante do exército. Com esta ordem: governai este povo até a nossa volta. Evitai toda a luta com os gentios. A Simão foram dados 3.000 homens para se dirigir a Galiléia e a Judas 8.000 para recuperar Galaade. Simão para Galiléia, Judas para Galaade. Simão tomou, portanto, o caminho da Galiléia e travou muitos combates, esmagando diante de si as nações, as quais perseguiu até as portas de Ptolemaida. Perto de 3.000 gentios caíram e ele se apoderou de seus despojos. Com grandes manifestações de regozijo, conduziu à Judéia os judeus que se achavam na Galiléia, em Arbates, bem como suas mulheres, seus filhos e tudo o que possuíam. Por seu lado, Judas Macabeu e seu irmão Jonatas atravessaram o Jordão, marcharam 3 dias pelo deserto. Encontraram-se com os nabateus, os quais se aproximaram deles pacificamente e lhes contaram aquilo que tinha acontecido a seus irmãos em Galaade, dizendo que muito dentre eles haviam sido encerrados em Bozora e em Bozor, e em Alimas, em Casfo e em Macede, e em Carnaim e todas as cidades grandes e fortificadas. Eles estão também reunidos, acrescentaram eles, nas outras cidades de Galaade. Seus inimigos se preparam para atacar amanhã suas fortificações e apoderar-se deles e exterminá-los num só dia. Judas mudou de caminho e atravessou o deserto para alcançar Bozora de improviso. Tomou a cidade, mandou passar a fio de espada todos os homens, apoderou-se dos espólios e incendiou a cidade. Na mesma noite, partiu e atacou a fortaleza. No entanto, ao romper do dia, seus homens, erguendo os olhos, viram uma multidão incalculável, carregando escadas e máquinas para escalar
de assalto à fortaleza. Era o ataque aos sitiados, enquanto a cidade erguia um clamor misturado ao som das trombetas e um ruído formidável. Viu Judas que o ataque se travava e disse a seus homens: pelejai hoje por vossos irmãos. Separou os 3 batalhões e apareceu na retaguarda do inimigo, tocando as trombetas, erguendo as preces em alta voz. O exército de Timóteo conheceu que era Macabeu e fugiu diante dele. Sofreu uma grande derrota e tombaram nesse dia 8.000 homens. Judas voltou em seguida para Alimas, atacou e conquistou de assalto. Matou todos os homens, tomou seus despojos e incendiou-a. Dali continuou e apoderou-se de Casfó, de Macede, de Bozor e das outras cidades de Galaade. Depois de tudo o que temos acabado de dizer, Timóteo reuniu um novo exército, acampou do outro lado da corrente, defronte de Rafom. Imediatamente Judas mandou alguém espionar sua posição e trouxeram-lhe a notícia. Todas as nações circunvizinhas se uniram contra nós, formando um poderoso exército. Tomaram em seu auxílio mercenários, árabes e se estabeleceram do outro lado do rio, prontos a atravessá-los para vir atacar-te. Judas foi então contra ele. Ao chegar Judas com suas tropas à torrente, disse Timóteo por sua vez aos oficiais de seu exército: se ele atravessar primeiro a torrente contra nós, não lhe poderemos resistir, porque terá vantagem sobre nós. Mas se ele temer passar e acampar do outro lado do rio, atravessaremos nós e teremos vantagem sobre ele. Ora, logo que chegar a torrente, Judas dispôs ao longo do rio os escribas do povo com a seguinte ordem: não deixeis ninguém se instalar por aqui, mas venham todos ao combate. E foi ele o primeiro a se arrojar, e todo o povo o seguiu. Os gentios foram derrotados diante de seus olhos, lançaram suas armas e fugiram para o templo de Carnaim. Os judeus, porém, apoderaram-se da cidade, incendiaram o templo com todos aqueles que lá se achavam. Carnaim foi assolada e ninguém pôde mais resistir a Judas. Este reuniu então todos os judeus na terra do Galaade, do menor ao maior, as mulheres, as crianças e seus haveres, uma multidão enorme que ele resolveu conduzir à terra de Judá. Caminharam até Efron, cidade grande e bem fortificada, que se achava no caminho. Não se podia contorná-la nem pela direita, nem pela esquerda, mas era preciso atravessá-la. Os habitantes fecharam as portas e se entrincheiraram com pedras. Judas, todavia, enviou-lhes mensageiro com palavras de paz: atravessaremos vossa terra para irmos à nossa. Ninguém vos molestará, apenas queremos passar. Mas eles não quiseram abrir acesso. Então Judas ordenou que cada um a seu posto se dispusesse para a luta. Todos os homens do exército se prepararam, pois durante todo o dia e toda a noite a cidade foi atacada até cair em suas mãos. Passaram a fio de espada todos os homens, destruíram completamente a cidade, apoderaram-se dos espólios e atravessaram por cima dos seus cadáveres. Depois a caravana passou o Jordão para chegar à grande planície em frente a Betsã. Em caminho, Judas não cessava de ajuntar os retardatários e de encorajar a multidão até que chegasse à terra de Judá. Escalaram o monte de Sião com alegria e regozijo e ofereceram holocaustos por terem voltado em paz, sem que nenhum deles tivesse sucumbido. Ora, enquanto Judas se achava em Galaade com Jonatas e seu irmão Simão na Galiléia, diante de Ptolemada, José, filho de Zacarias, e Azarias, à frente de suas tropas, souberam de seus feitos heróicos e de suas proezas. Façamos também célebre o nosso nome, disse um para o outro, e vamos combater as nações vizinhas. Transmitiram ordens às forças que eles tinham consigo e marcharam contra Jâmnia. Mas Górgia saiu da cidade com seus homens para opor-se à sua investida. José e Azarias foram postos em fuga e perseguidos até as fronteiras da Judéia. Pereceram nesse dia 2.000 homens de Israel, e foi grande a derrota do povo, e isso porque não ouviram Judas, supondo que mostrariam seu valor, mas não pertenciam à raça desses homens a quem era dado salvar Israel. O valente Judas e seus irmãos foram de modo particular honrados por todo o povo de Israel e por todas as nações onde ouviam seus nomes. Vinham em grande número para acalmá-los.
Entre mentes, Judas e seus irmãos partiram para combater os filhos de Esaú, que habitavam no sul. Abateu Hebrom e seus arrebaldes, destruiu as fortificações e queimou todas as torres dos arredores. Partiu ainda para atingir a terra dos estrangeiros e atravessou Marisa. Naquele dia, pereceram alguns sacerdotes no combate por terem querido mostrar sua valentia, saindo imprudentemente para travar em combate. Judas voltou para Azoto, na terra dos estrangeiros, derrubou seus altares, queimou seus ídolos, sujeitou suas cidades à pilhagem e em seguida voltou para a terra de Judá. Quanta coisa, né? Mas eu vou te explicar tudo. Não fica pensando que é complicado, que não. É porque estão sem muitas palavras para coisas que aconteceram. Vamos lá, vamos entender direitinho. Nós temos aqui, né, desde o último capítulo, uma vitória fenomenal de Judas na Judéia. Ou seja, todos aqueles que tentaram fazer a Judéia se curvar diante do pensamento helenístico, do rei Antíoco e dos seus generais, Judas colocou no seu lugar. Mas, presta atenção, vamos entender aqui. Nós temos muitos judeus morando naqueles países circunvizinhos. Tem judeu morando na Idumeia, tem judeu morando junto dos amonitas, tem judeu morando lá em cima, na Galileia, né, hoje onde nós conhecemos Galileia. Aliás, Galileia, já, claro, era de judeu, mas tem judeus que moravam perto de Tiro, Sidônia. Como que chama aquela outra cidade? Esqueci o nome daquela outra cidade. Esqueci o nome da cidade lá. Tiro, Sidônia. E tem judeus morando ali na terra de Galaade. Então você tem judeu espalhado por todos os lugares. Colônias mesmo de judeus. Colônia mesmo, na Idumeia, entre os amonitas, em Galaade, em todos os lugares. Mas, o que acontece? Quando esse povo fica sabendo, olha, os judeus retomaram o templo, eles começam então a ficar com medo dos judeus e começam a perseguir os irmãos judeus que estão em toda essa região. Tá certo? Vem aqui no mapa que eu vou te explicar uma coisa. Olha esse mapa aqui, mais ou menos para a gente orientar. Aqui está a Judéia, tá vendo a Judéia aqui. Para baixo nós temos a Idumeia. Do lado mais ou menos aqui nós temos os amonitas. Aqui em cima, no norte, do outro lado do Jordão, nós temos a terra de Galaade. Desse lado de cá, nós temos a Galileia. A Galileia, atenção, Galileia nós temos ali, a Galileia fica sempre mais, que a gente fala, no norte, mas mais para o lado do litoral ali. Muito bem, nós temos uma cidade ali na Galileia chamada Ptolemaida. Essa cidade hoje, gente, é uma cidade chamada São João do Acre. São João do Acre. É uma cidade onde vai se travar um combate muito... É uma cidade muito importante, São João do Acre, depois na Idade Média, viu? Na nossa Idade Média. Mas isso é coisa... Mas tem ali, ó. Então, o que nós temos aqui? A Judéia aqui, Judas Macabeu, grande vencedor, retomou o templo, retomou a força, retomou o poder. E nós temos judeus espalhados aqui na Idumeia, nós temos judeus espalhados entre os amonitas, nós temos judeus ali na Galaade, nós temos judeus ali na Galileia. Esses judeus começam a ser perseguidos. Então, o que Judas fala? Opa, vamos começar a proteger os nossos irmãos. Vai até a Idumeia, lá embaixo, vence os idumeus, bota os idumeus no lugar dele. Vai até os amonitas, vence os amonitas também, e bota os amonitas no lugar deles para que eles não pudessem mais ir contra os judeus. Mas acontece que de repente chega notícias de que na Galileia os judeus estão sendo oprimidos, naquela região de Tiro, de Sidônia e de Acre, né? Chamado naquele tempo de Ptolemaida. E aí ele começa a falar, ele fica muito triste com aquela situação. Mal havia chegado o mensageiro, chega o mensageiro e fala, olha, também na terra de Galaade os judeus estão sendo oprimidos. Judas Macabeu fala o seguinte, vamos organizar a gente aqui. Então, fala Simão, que é o irmão do Judas, fala, Simão, você vai para Galileia
E lá na Galileia, você vai libertar os nossos irmãos judeus que estão sendo oprimidos. Ok? Ok. Eu, Judas Macabeu, mais o meu outro irmão Jonatas, vamos para Galaade. Vamos para Galaade, porque lá nós vamos libertar os nossos irmãos lá. E aí disse para o José e Azarias, não é da família de Macabeus, não são irmãos. José e Azarias falou assim, vocês ficam aqui na Judéia tomando conta, porque eu vou estar na Galileia, o Simão vai estar eu vou estar em Galaade e o Simão vai estar na Galileia. Então vocês ficam aqui. E falou para o José e para Azarias, falou, olha, vocês tenham juízo, não vai se meter contra os gentios, não vai se meter contra aí os generais do rei Antíoco, por favor, porque vocês não dão conta do recado, não dão conta, ok? Ok, tá. O Simão parte para Galileia, lá em Ptolemada, lá em Tiro e Sidônia, e vence todo aquele pessoal, ou seja, faz com que os judeus que estavam sendo oprimidos sejam libertos. E eles conseguem muita coisa lá, inclusive todas as cidades que eles passam e arrasam, eles têm ali também muitos despojos. Ok, grande herói, Simão, lá na Galiléia. No lado do Galaade é do outro lado, lembra? Galaade fica do outro lado do Jordão. Lá em Galaade tem várias cidades em que os judeus estão sendo oprimidos, e aí a gente vê aí no relato, né? Eu estou sendo bem rápido para não ficar explicando. O Judas Macabeu, junto com seu irmão Jonatas, vai arrasando as cidades que estavam oprimindo os judeus, vai libertando os judeus, até aconteceu de que eles foram até bem adiante, e para voltar eles teriam que passar por uma cidade. E aí eles falaram, a cidade bloqueou eles teriam que voltar, pegar o Jordão, passar o Jordão e voltar. Eles bloquearam e falaram, olha, o Judas falou, olha, não quero briga com vocês, o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu libertei os meus irmãos, não quero. Deixa a gente passar em paz. Eles não deixaram. Não deixaram passar em paz. Falaram, é assim que vocês querem? A gente quer passar em paz, não vamos fazer mal a ninguém, mas vocês não querem deixar? Arrasa com a cidade. Arrasa com a cidade e passa na cidade, ou seja, ainda pegando os despojos e voltando para Jerusalém. Voltam para Jerusalém, todo contente e tal, aquela coisa toda. Quando o Judas chega lá, quando o Simão chega lá, você não sabe o que aconteceu. O José e o Azarias, que tinham ficado para tomar conta da Judéia, ficou sabendo dos grandes feitos dos irmãos Macabeus, né, de Judas, de Jonatas, de Simão, e falou, nós também queremos ser famosos. E se meteram contra o general Gorgias, lembra? Gorgias é um dos generais do rei Antíoco, se meteu contra ele, gente. Olha, eles não tinham, quem não pode com mandiga não carrega para atuar, né? Já não adianta, né? Não podia com ele, não podia, pelo amor de Deus. Eles não tinham condição nenhuma. O que aconteceu? Foram derrotados, humilhados. Ali na terra de Judéia, os judeus foram derrotados, foram humilhados. Quando o Judas Macabeu fica sabendo, falou, mas vocês não tinham que fazer nada disso. Mas eu falei para não fazer, eu falei para enquanto a gente estiver lá na Galileia, e lá em Galaade, vocês não se metam a fazer isso. Era para vocês só tomar conta, não tinha nada que brigar com os gentios, não tinha nada que brigar com os pagãos. Aí Judas Macabeu tem que assumir de novo o poder, né? Assume de novo o exército e acaba vencendo todos eles. Mas por pouco, esses dois aí, o José e o Azarias, não jogam fora tudo aquilo que Judas havia conquistado. Tá bom? Vamos lá, gente, vamos a alguns textos, alguns versículos para a gente entender aqui, mais ou menos para localizar, eu acho que deu para localizar mais ou menos onde nós estamos, né? Versículo 3. Por eles perseguirem desse modo Israel, Judas atacou os filhos de Esaú na Idumeia, junto a Crabatena. Infligiu-lhes uma grande derrota e esmagou e apoderou-se de seus despojos. Muito bem. Onde essas campanhas, eu quero dizer, essas campanhas aconteceram quando? Essas campanhas aconteceram
entre o início do ano e o outono de 163. Atenção, essas campanhas aconteceram entre o início do ano e o outono de 163, onde ali na Idumeia. Vem cá, o mapa aqui, ó. Idumeia está aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Por quê? Olha o que diz a Bíblia. Por eles perseguirem desse modo Israel, Judas atacou os filhos de Esaú. A Idumeia é conhecida como lugar de Esaú, o nome é Edom. Lembra que o outro nome de Esaú era Edom, né? Que significa loiro, né? Tá. Loiro, avermelhado, não é loiro, avermelhado. Edom. Daí vem a palavra Idumeia. Então veja só, os idumeus sempre tiveram essa rixa com os judeus, mas aqui eles começaram a perseguir os judeus que estavam aqui. Por isso, Judas vem e ataca os idumeus, ok? Tá bom, né? Muito bem, versículo 4. Lembrou-se igualmente da malícia dos filhos de Beã, armadilha e perigo para o seu povo por causa das emboscadas que eles armavam nos caminhos. Quem que são esses Beã? Beã é uma tribo árabe. Beã é uma tribo árabe que, vivendo no deserto, eles são temidos por causa das armadilhas, das emboscadas que eles fazem, uma tribo árabe, tá bom? Versículo 9, gente. No entanto, as nações de Galaade se coligaram contra os israelitas que habitavam em seu território com a intenção de exterminá-los, mas esses se refugiaram no forte de Datema. Lembra? Lá em Galaade tinha os judeus, estavam todos lá, e o pessoal de Galaade se coligou contra os judeus que estavam lá em cima. Na época helenística, gente, Galaade compreendia também o Planalto Sírio. Então não era só essa região ali da Galaade, o Planalto Sírio também, né? Planalto Sírio, né? Vem aqui de novo no mapa aqui, ó. No mapa aqui, Galaade está aqui, ó. Mas não é só essa região. Lá em cima, no Planalto Sírio também era compreendido como Galaade também. Ou seja, lá moravam muitos judeus, né? Colônias de judeus que tinham ali e eles estavam sendo ameaçados. Por isso é que Judas Macabeu vai lá. Versículo 13. Mataram todos os nossos irmãos que se achavam na região de Tobias, levaram consigo suas mulheres, seus filhos, seus bens e mataram lá perto 100 homens. O que eles estavam fazendo com os judeus era isso. Que região de Tobias era essa? Isso aí é entre Amã e o Jordão. Do outro lado do Jordão, né? Entre Amã e Jordão, tá bom? Versículo 15, como eu estava te dizendo. 15. Congregaram-se contra nós nações de Ptolemaida, de Tiro e de Sidônia e de toda a Galiléia das nações para nos destruir inteiramente. Vem cá de novo no mapa. Onde que é isso aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Essa região perto do mar, Tiro, Sidônia, Ptolemaida, é essa região que nós estamos falando, chamando de Galiléia. Ptolemaida é hoje conhecido como a cidade São João de Acre, ou simplesmente Acre, tá bom? Essa cidade aí. Essa cidade é bem pertinho de Haifa, bem pertinho ali, bem perto mesmo de Haifa, tá? Muito bem. Vamos lá, versículo 23. 23. Com grandes manifestações de regozijo, conduziu a Judéia os judeus que se achavam na Galiléia e em Arbates, bem como suas mulheres, seus filhos e tudo que eles possuíam. Então, olha aqui, os judeus que estavam sendo oprimidos na Galiléia, ele libertou esses judeus e levou tudo para a Judéia, né? Eram colônias, levou tudo para lá. Arbates... onde que fica Arbates, gente? Arbates fica entre a Galiléia e a Samaria. Entre a Galiléia e a Samaria ali, tá bom? Galiléia e Samaria. Versículo 38. Imediatamente Judas mandou alguém espionar sua posição e trouxeram-lhe a notícia. Todas as nações circunvizinhas se uniram contra nós, formando um poderoso exército. Muito bem, isso aqui é uma coisa perigosa, porque o exército que foi formado contra os judeus, sabe quanto que era? 120 mil homens e 2.500 cavaleiros.
120 mil infantes na infantaria e 2.500 cavaleiros. Então era muita coisa mesmo. Ou seja, quase era impossível o Judas Macabeu vencer, mas venceu, né? Muito bem. Versículo 42. E é aqui que existe o plano, né, de, como que nós vamos chegar até uma torrente, a torrente do, como chamava o rio? Jarmuque. A torrente do Jarmuque é o rio, nós atravessamos ou não atravessamos? E eles disseram, se Judas atravessar, eles nos vencem. Se ele não atravessar, a gente vence, né? Aí o que acontece? 42. Ora, logo que chegar a torrente, Judas dispôs ao longo do rio os escribas do povo, com a seguinte ordem, não deixeis ninguém se instalar por aqui, mas venham todos ao combate. Ou seja, Judas falou para os escribas do povo, ninguém para aqui no rio, vamos atravessar e vamos combater. Era aquilo que eles temiam, né? Mas quem que são os escribas do povo? Escribas do povo. O que significa escribas do povo? Escribas do povo eram os oficiais de administração do exército. O exército tinha um povo, o exército tinha cavaleiro, infantaria, arqueiro, aquele monte de coisa, e tinha a parte burocrática, né? A parte burocrática que administrava o exército, né? Que ia em combate, aliás, que estava no combate, mas não entravam no corpo a corpo do combate. Eles eram os administradores, a parte burocrática, pensante, estratégica do exército, chamado escribas do povo. Versículo 65, assim a gente já está acabando. 46. 46. Versículo 46. Caminharam até Éfron, cidade grande e bem fortificada que se achava a caminho. Não se podia contorná-la nem pela direita, nem pela esquerda, mas era preciso atravessá-la. Efron, igual Zac Efron. Efron, onde que fica Efron? Efron fica a 30 quilômetros a sudeste do lago de Genezaré. Então, aí que está. Essa cidade aqui, seguinte, essa cidade fica a 30 quilômetros a sudeste do Lago de Genezaré. Lago de Genezaré, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, lembra? Lago de Genezaré. Essa cidade chamada Efron é a cidade que o Judas Macabeu queria passar por ela para voltar para a Judéia. Eles já tinham vencido todo o pessoal em Galaade, recuperado o seu povo e tal, e eles queriam passar por Efron para voltar para a Judéia. E eles falaram para o pessoal de Efron, gente, nós não queremos fazer nada de mal com vocês, a gente só quer passar, deixa a gente passar em segurança? Não vai passar aqui, não vai passar aqui. Fizeram barreira até com pedra. O Judas Macabeu falou, eu queria passar em paz, se vocês não quiseram, aí entra na cidade e arrasa com a cidade e volta por ali, por Efron, para entrar de novo na Judéia. Tá bom? Cadê? 65, versículo 65, a gente está acabando já. 65. Entre mentes, Judas e seus irmãos partiram para combater os filhos de Esaú, que habitavam no sul. Abateu Hebron e seus arrebaldes, destruiu as fortificações e queimou todas as torres dos arredores. E o que significa isso? É importante lembrar. Depois do exílio, gente, do exílio da Babilônia, quando os judeus voltaram, depois do exílio da Babilônia, os judeus não se instalaram naquela região de Hebron. Lembra? A região de Hebron era um lugar muito sagrado para os judeus. Hebron, né? E ali, quando eles voltaram do exílio, que Ciro libertou eles do exílio, eles não voltaram para a região de Hebron. Não voltaram. Ali naquela região que era de Hebron, tinha se tornado a Idumeia. A Idumeia tinha avançado até aquela região. Então, é por isso que quando Judas Macabeu precisa libertar o seu povo, ele vai até ali naquela região de Hebron, que Hebron não era mais uma região povoada por judeus, mas era uma região povoada por idumeus. Por isso, quando você lê a Bíblia, você fala, mas parece que Judas está atacando Hebron, atacando o seu próprio povo. Não, naquela época, Hebron nem era mais pertencendo à Judéia, mas pertencia à Idumeia.
tá bom? Versículo 66, terminamos então o nosso estudo hoje. Partiu ainda para atingir a terra dos estrangeiros e atravessou Marisa. Marisa, olha aí, vocês conhecem alguma Marisa? Marisa é o nome bíblico, sabia? Marisa, né? Pode olhar aí. Se você chama Marisa, ou se você conhece alguma Marisa, fala, o meu nome é bíblico. O Marisa é uma cidade helenística, uma cidade que fica a 20 quilômetros de Hebron. É também chamado de Maresa, mas mais conhecida como Marisa. Marisa é uma cidade que fica a 20 quilômetros de Hebron, né? E foi uma cidade estratégica para que Judas Macabeu pudesse vencer ali os idumeus, tá bom? Muita guerra, né, gente? Muita guerra, muito sangue, muito cadáver, muita coisa e tal. A gente fala, meu Deus, mas na verdade tudo isso aconteceu para que o povo de Deus fosse protegido, para que a fé não fosse destruída. Ou seja, havia uma clara intenção do pensamento helenístico de acabar com o judaísmo e acabar com o culto ao Deus verdadeiro. Foi a resistência de Judas Macabeu e seus irmãos que fizeram com que a fé no único Deus verdadeiro não desaparecesse da face da terra. É um período muito importante para a nossa fé, para a nossa religião, para o pensamento ocidental até. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vici teleo de tribiuda, radices Davidi. Aleluia.